escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos estudar hoje a lição 6, quando o fraco é forte. Nós vamos continuar estudando a vida de Sansão, né? Nós vamos ler um texto um pouco longo e para situar a partir de Juízes 15 e 9. Né? O que estava acontecendo ali? Sansão ele ateou fogo nos campos dos filisteus. Queimou as parreiras, queimou os olivais, os cereais, até o que já tinha sido colhido, né? Os feixes de cereais foram queimados. E aí os filisteus foram atrás de Sansão em Judá. Vamos começar a ler a partir do versículo de Juízes 15, versículo. Então os filisteus subiram e acamparam-se contra Judá, e estenderam-se por Leí. Perguntaram-lhes os homens de Judá: Por que subistes contra nós? Responderam: Subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele nos fez a nós. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? Ele lhes respondeu: Assim como me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. Descemos, replicaram eles, para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos não me acometereis? Eles lhe disseram: Não, mas somente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, porém de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da rocha. Chegando ele a Leí, os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando, porém o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que tinham nos braços se tornaram como fios de linho queimados, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Achou uma queixada de jumento, ainda fresca, à mão, e tomou-a, e feriu com ela 1.000 homens, e disse: Com uma queixada de jumento, um montão, outro montão, com uma queixada de jumento, feri 1.000 homens. Tendo ele acabado de falar, lançou da sua mão a queixada. Chamou-se aquele lugar de Ramate-Leí. Sentindo grande sede, clamou ao Senhor e disse: Por intermédio de teu servo, deste esta grande salvação. Morrerei eu agora de sede, e cairei nas mãos desses incircuncisos? Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Leí, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou alento e reviveu. Daí chamar-se aquele lugar En-Hacoré, até o dia de hoje. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Sansão foi a Gaza, e viu ali uma prostituta, e coabitou com ela. Foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Cercaram-no, pois, e toda a noite o esperaram, às escondidas, na porta da cidade. E toda a noite estiveram em silêncio, pois diziam: Esperaremos até o raiar do dia, então daremos cabo dele. Porém Sansão esteve deitado até a meia-noite. Então se levantou e pegou ambas as folhas da porta da cidade com suas ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para Hebrom. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual chamava-se Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: Persuade-o, e vê em que consiste sua grande força, e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 siclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: Declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: Se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada.
Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: Eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe disse: Se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as rebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: Até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora, com que poderia ser amarrado? Ele lhe respondeu: Se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se as firmares com o pino de tear, então me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia, e as fixou com o pino de tear, e disse-lhe: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: Como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força? Importunando-o ela todos os dias com suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, ir-se-á de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus Dagom e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam a seu Deus porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Manda vir Sansão para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia. Quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres, que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava, e foram mais os que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele a Israel 20 anos. O primeiro ponto que eu quero destacar é uma vida com propósito. A gente viu na aula passada que a vida de Sansão tinha um propósito desde sua concepção, quando um anjo apareceu para a mãe dele e anunciou que ela daria à luz a uma criança que seria um nazireu, que não poderia rapar a cabeça dele, e que ele começaria a libertar o povo de Israel da dominação dos filisteus. Está em Juízes 13:5.
Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Mas assim, algumas atitudes de Sansão não condizem com a vida de um nazireu, né? Primeiro, ele quis casar com uma filisteia que era da tribo inimiga, né, que estava dominando o povo dele. Depois, quando ele se deitou com prostituta, ele queimou as plantações, os campos dos filisteus, ele era vingativo. Então, assim, as atitudes de Sansão não condizem com o nazireu consagrado a Deus, mas Deus usou, apesar dessas fraquezas, usou a vida dele para começar a libertar o povo de Israel do domínio dos filisteus, né? Isso está em Juízes 14:4, quando ele anunciou para os pais dele que ele queria se casar com uma filisteia e os pais não entendiam, não compreenderam essa atitude, né? Vamos ler Juízes 14:4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. A vida de Sansão, então, ela foi usada como instrumento de Deus para libertar o povo de Israel, apesar das fraquezas, né? Outro exemplo da Bíblia que a gente vê esse tipo de situação foi quando José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, e Deus transformou aquele ato num ato de salvação do seu povo, porque José acabou sendo acolhido como o braço direito de Faraó, e no fim ele acabou salvando a toda a tribo, né, do pai dele, que daria origem às tribos de Israel. Está em Gênesis 20:50. Quando o pai dele faleceu, os irmãos ficaram com medo da atitude de José. E aí o José disse em Gênesis 20:50: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, se você crê em Deus, saiba que a sua vida tem um propósito, né? Apesar das suas fraquezas. Nosso maior propósito é honrar e glorificar Deus em qualquer situação e lugar, né? Seja em casa, na família, na escola, no clube, em todo lugar. Tudo que a gente faz, a gente tem que ter em mente isso, que a gente está fazendo para Deus. E a gente tem que saber que a gente faz parte de um corpo vivo e tem uma função. Só a gente às vezes não demora, às vezes um pouco para descobrir nossa função, nosso dom, mas assim, como é que a gente vai descobrir isso? Se aproximando de Deus por meio de Jesus, buscando a Deus através de Jesus. Vamos ver uma frase aí para fixar esse conhecimento que a gente acabou de estudar. A graça de Deus triunfa sobre as fraquezas de seus servos. O Senhor não apenas nos usa como somos, mas também apesar de quem somos. No caso de Sansão, né? A graça divina é real e triunfante, e ela era a fonte da força de Sansão. Segundo ponto, sobre os sinais da graça, né? Sansão experimentou por 3 vezes a presença do Espírito do Senhor em sua vida. Quais foram, né? Quando ele matou um leão, em Juízes 14:6, o Espírito do Senhor se apossou do corpo dele, e ele matou o leão como se rasgasse um cabrito, né? Quando ele matou os 30 asquelonitas, em Juízes 14:19, porque ele precisava ele perdeu a aposta com os filisteus e ele precisava de 30 vestes festivais, né? E ele foi falar com os asquelonitas, lógico, não deram para ele matou os 30. E quando ele feriu 1000 filisteus com a queixada de um jumento, Juízes 15:14, que a gente leu agora há pouco. Então, assim, foram vislumbres de como seria um bom juiz se ele seguisse a Deus de verdade. Uma indicação daquilo que Deus poderia fazer por intermédio dele, né? Mas Sansão pisava na bola. Então, a gente não pode ignorar os momentos da graça de Deus nas nossas vidas. A gente tem que estar sempre atento a esses momentos dos vislumbres da graça de Deus, né? Se você não percebe a graça de Deus na sua vida, saiba que você está vivo e é pela graça de Deus, né? Em Efésios 2:8, está lá escrito:
Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Outro ponto que eu queria destacar é a nossa dependência de Deus, né? A força de Sansão era fruto da graça de Deus. Ele era forte, mas ele não era invencível, invulnerável, né? A não ser quando Deus possuiu o corpo dele naquelas ocasiões, naquelas 3 ocasiões, né? Por exemplo, quando ele feriu os 1.000 filisteus com a queixada de jumento, ele quase morreu de sede. Ele pediu a Deus que desse água para ele, porque ele não queria morrer na mão dos filisteus, os incircuncisos, né? E Deus deu água para ele e ele reviveu. Isso mostra que o corpo dele, humano, era frágil, apesar da força, né? E também quando ele estava no templo de Dagon, cego já, sem força, ele clamou a Deus, pediu a Deus que desse força a ele mais uma vez para que ele pudesse se vingar dos filisteus. Esse é um grande desafio da nossa vida, né? Você já aprender que a gente depende totalmente da graça de Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, né? Quando você acha que não tem mais solução, mais salvação, saiba que Deus pode mudar a sua vida. Vamos ver em Salmo 33, 17 e 19, um texto que reflete mais ou menos essa dependência, né? Talvez Sansão tenha entendido o que o salmista vai dizer quando ele ficou preso, né? Sem força, cego e isolado, como um escravo, né? Trabalhando como um escravo. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Acredito que após Sansão ter ficado fraco, cego e ter ficado preso, ele pôde refletir a sua vida, né, se arrepender dos seus atos. A cegueira talvez tenha ajudado, né, porque era uma das fraquezas dele, né, a cobiça, as mulheres, né. Então eu acho que ele buscou completar o propósito da sua vida, pedindo a Deus que restaurasse sua força naquele último momento para ele pudesse destruir os filisteus. Então, por causa disso que ele é lembrado no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. Homem do qual o mundo não era digno, né? Está em Hebreus 11, de 32 a 38. Depois vocês dêem uma olhada lá, cita vários personagens aí dessa época, né? Jefté também estava lá. Então, para concluir, a gente vê que a graça de Deus ela não acaba nunca. Ela está disponível para todo aquele que arrependido busca o Senhor. E quem vai até Ele tem garantia dada por Jesus, que nunca será deixado para trás. Vamos ver João 6,37 e Lucas 19,10, 2 versículos que Jesus diz sobre a salvação. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Vamos fazer uma reflexão, né, uma análise sobre a vida de Sansão. Sansão ele tinha uma sensualidade descontrolada, né? Ele tinha um impulso sexual descontrolado. Porque ele tinha fraqueza por mulheres, ele se apaixonou pelas estrangeiras, ele dormiu com prostituta, né? E o texto bíblico não menciona a qualidade do caráter das mulheres de Sansão. Era pura atração física, né? A qualidade, pelo contrário, né? Retrata a qualidade de Dalila como uma mulher astuta, interesseira, que ganhou dinheiro para revelar o segredo dele, né? O tempo mal administrado, né? Sansão perdeu um tempo que ele poderia dedicar à missão dele como nazireu. Ele casou-se com uma filisteia, ofereceu um banquete, convidou os filisteus, ele se divertiu com esse povo. Ele propôs um enigma, que era uma diversão para ele, né? Então ele estava gastando o tempo dele na verdade, se divertindo com a tribo, com as pessoas da tribo que estavam dominando o povo dele.
brincou com o inimigo, né? Ele brincou com Dalila 3 vezes, ele mentiu sobre o segredo da sua força, até que ela conseguiu insistiu, né, em perguntar para ele e ele acabou revelando o segredo da força dele. Porque ele tinha perdido a noção de que o povo dele era dominado. Ele vivia como se fosse um povo unido, como se fosse um povo só. Ele esqueceu da missão dele. Então ele agiu como um tolo, né? Ele foi convencido, porque ele se achava esperto, no fim, ela conseguiu extrair o segredo dele. E ele não encarou os votos de Nazireu com seriedade, né? Ele não levou Deus a sério, né? Ele foi arrogante, autossuficiente. Ele, como Nazireu, ele tinha basicamente 3 votos, né? Uma dieta diferenciada, na qual ele não podia tomar bebida fermentada, ou seja, ele não podia tomar vinho, álcool. Não podia tocar nada impuro e não podia cortar o cabelo. Ele não guardou os votos, né? Ele deu um banquete, então ele tomou o vinho, ele comeu um mel do favo lá que as abelhas criaram em cima da carcaça do leão. Então era um mel impuro. E depois ele revelou o segredo dele para Dalila e cortaram o cabelo dele. Então, assim, ele não guardou os votos dele. E quando ele violou o último, foi o cabelo, o Espírito de Deus se afastou dele. Então ele foi dominado e foi aprisionado, né? Foi escravizado. Agora, o que eu queria colocar de ensinamento prático em cima das atitudes de Sansão, né? Vamos dar uma olhada aqui. Identificar nossa inclinação pecaminosa mais vulnerável e neutralizá-la. A de Sansão, para mim, era a cobiça por mulheres. Era a parte sexual, sensualidade, né? Então, qual que a gente pode fazer? Compartilhar a fraqueza com alguém de confiança, ler a Bíblia, meditar na Bíblia e conversar com Deus sobre essa fraqueza. Só Deus pode ajudar a gente a superar essa fraqueza. Tomar cuidado com onde você detém o seu olhar. Nós não podemos controlar o primeiro olhar, mas podemos desviá-lo com determinação daquilo que só nós nos causará problemas. Então, assim, o primeiro olhar é um equívoco, mas o segundo a gente pode começar a trabalhar. Vou ver um versículo aqui de Jó, depois de tudo que ele passou, ó, o que o Jó disse sobre a sua integridade, né, em relação à cobiça. Fiz aliança com meus olhos, como, pois, os fixaria em uma donzela? Como os fixaria eu numa donzela? Então, assim, é aquele negócio, você tem que treinar, superar a sua fraqueza. Ou então você faz que nem José fez quando ele era servo de Potifar e a mulher do Potifar assediou ele sexualmente, né? José, o que ele fez? Então, em Gênesis 39:12, então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: Deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Ou seja, José saiu correndo pelado. Essa é uma atitude acho que é a atitude mais drástica que eu vi de um homem diante de uma mulher. É difícil, né? Administrar bem o seu tempo de lazer, né? Escolha criteriosamente o que você vai ler, assistir no cinema ou na TV. Seus acessos à internet e afaste de tudo que pode levá-lo a sentir-se tentado. Hoje em dia é muito fácil ter acesso a filmes, séries, né? Com o celular na mão, YouTube, você tem acesso a vários filmes, séries, e tem que tomar cuidado com o conteúdo. Pornografia, tem várias coisas que podem tirar o foco da sua vida e tirar do caminho de Deus. Então, sim, gasta um tempo de lazer com coisas úteis, com coisas que enriqueçam a sua vida. Um lazer, assistir um filme, é bom? É bom. O que eu tenho percebido hoje é que muitos filmes têm, principalmente na Netflix, eles têm inserido
muita coisa assim de mundana, questões de homossexualidade, e isso é assim, parece uma coisa assim insignificante, mas aos poucos eles vão incutindo isso na sua cabeça, como se fosse normal. Então cuidado com o que você vê, porque a nossa, a nossa, o nosso caminho tem que ser bem definido nos princípios de Deus. Escolher bem suas amizades, né? Selecione cuidadosamente suas amizades, pois elas podem edificá-lo ou destruí-lo. É aquela questão, sim. Tem pessoas que te põem para cima e tem pessoas que te põem para baixo. Tem pessoas que te levam para o mau caminho, que te desviam, vão te levar para o caminho de drogas. Tem pessoas que vão enriquecer sua vida, vão trazer crescimento. Então tem que tomar cuidado, saber discernir ali. Uma amizade pode ser legal, tal, mas se ela está te prejudicando, você tem que pensar na tua caminhada. 5, né? Cumprir os votos e as promessas que você faz a Deus e às pessoas. Vale a pena pagar o preço para dominar qualquer tipo de inclinação pecaminosa. O pecado nos destrói e conosco nossa família. Simplesmente ser fiel a Deus, né? Ser fiel à palavra, aos ensinamentos. Vamos encerrar com uma oração? Pai, Senhor, obrigado por podermos estudar a Tua palavra, Pai. Obrigado por estarmos unidos, mesmo que nesse momento de pandemia, mas virtualmente reunidos para ouvir a Tua palavra. Que o Senhor derrame Suas bênçãos sobre a vida de cada adolescente da nossa igreja, Pai. Que a Sua graça nos fortaleça, nos dê sabedoria para nossa caminhada de vida. Isso que eu te peço, te agradeço, em nome do Teu Filho Jesus. Amém.